E aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez no meu canal, agora no vídeo parte 3, comentando aí com vocês, conversando sobre como foi que eu fiz o meu projeto, tá? Já passamos aí pelo vídeo de roteiro de observação, plano de aula e agora o tão esperado projeto de estágio. Vou explicar para vocês como foi que eu pensei para poder fazer essa construção, onde eu encontrei as informações necessárias para poder fazer a construção e explicar aí para vocês de uma forma mais tranquila como é que se faz aí esse projeto aí temido aí do nosso primeiro estágio curricular obrigatório na educação infantil. Bora lá? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que precisa fazer primeiro de tudo, antes de vocês falarem, já vou começar a escrever o meu projeto. Antes de escrever o projeto, você tem que primeiro ter pensado qual projeto você vai fazer. No meu caso, eu já vou falar para vocês aqui para poder conseguir explicar de uma maneira mais simples, né? E que vocês consigam entender. O meu projeto foi fazer uma brinquedoteca na escola, porque a escola onde eu fiz o meu estágio não tem brinquedoteca. Tá bom? Então, até os meus planos de aula foram voltados para isso, como eu expliquei no vídeo anterior, que para vocês fazerem os planos de aula, vocês precisam saber qual projeto vocês querem fazer, porque os planos de aula são basicamente a execução do seu projeto na escola, tá bom? Não precisa que o seu projeto esteja escrito já no papel, né? O documento ali não precisa, mas você precisa saber qual é o seu projeto para conseguir fazer os seus planos de aula, beleza? Fechou isso? A hora de escrita do seu projeto. Como você vai fazer essa escrita? Plano de aula, roteiro de observação e projeto de estágio, todas essas informações estão na trilha da aprendizagem etapa 1. Vai ter vídeos lá, vai ter os modelos dos documentos que você precisa de baixar para poder fazer essa parte escrita do seu trabalho, tá bom? Então, eu preciso que você, mesmo que esteja assistindo esse vídeo, você acesse a sua trilha da aprendizagem na etapa 1, no vídeo sobre estágio curricular, onde tá escrito que é área de concentração, tá bom? Esse vídeo, eu preciso que você assista esse vídeo. Por quê? Nesse vídeo vai estar falando as áreas de concentração que você pode escolher. Você não precisa de ficar que nem um desesperado perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Qual área de concentração? O que eu vou escrever? Qual tema? Não, tá bom? Nós precisamos de escolher uma área de concentração. E essa área de concentração tem lá na nossa trilha da aprendizagem, no vídeo de estágio curricular obrigatório, etapa 1, tá? E tá escrito áreas de concentração nesse vídeo, então você vai assistir. Lá tem a instrutora que vai estar falando as áreas de concentração. Eu peguei só as 4 para vocês saberem que tem elas, tá bom? Só que dentro delas também tem os temas que vocês podem trabalhar. Então, assim, nesse vídeo vai estar falando que tem área de concentração em primeira, educação, escola e políticas públicas. Segunda, formação e profissionalização docente. Terceira, metodologias de ensino. Quarto, educação inclusiva. Aí, dentro de cada uma delas, tem temas que são chamados temáticas que vocês vão trabalhar. Eu escolhi a área de concentração de metodologias de ensino, porque eu achei que é mais fácil. As outras eu teria que fazer muita pesquisa para conseguir entender, para poder escrever. Como a gente não tem muito tempo, eu falei, deixa quieto. Por quê? O que essa instrutora no vídeo fala? Essa área de concentração, você vai escolher ela e você vai usar a mesma área de concentração nesse estágio 1, né, de educação infantil, no próximo, que é de ensino fundamental, e no outro, que é de gestão. Então, você tem que escolher uma e ficar com ela. Pode mudar? Ela diz que pode. Só que se você for mudar, você vai ter que fazer uma outra pesquisa, começar tudo do zero. Aí é muito complicado. Então, como eu não entendi muito bem o porquê que eu não posso mudar, eu só entendi que é melhor que eu não mude. Eu já escolhi metodologia de ensino, porque eu sei que é um assunto fácil, né, de abordar, e é muito fácil também de encontrar no Google Acadêmico vários artigos que falam sobre, tá bom? Aí, assim, dentro dessas metodologias de ensino, tem as temáticas.
E uma delas, né, que você pode trabalhar várias coisas, que você tem que assistir o vídeo, senão você não vai entender, tá bom? Dentro dessa metodologia de ensino, tem várias temáticas que a instrutora lá no vídeo fala. Aí uma delas eu escolhi, porque eu achei mais fácil também. Aqui eu escolhi processo de ensino e aprendizagem, como se relaciona com o planejamento, docência e avaliação na educação infantil. Aí tem anos iniciais, ano fundamental e de jovens e adultos. Mas, como eu só vou trabalhar ela agora no momento na educação infantil, então eu falei, opa, vou pegar ela, porque ela aborda anos iniciais, fundamentais e jovens e adultos. Eu falei, é bem completa. Então eu escolhi essa metodologia de ensino. Então ficou assim. A minha área de concentração, metodologia de ensino, com a temática em processo de ensino e aprendizagem, como se relaciona com planejamento, docência e avaliação na educação infantil. Ficou isso, tá bom? Aí o que acontece? Temos a área de concentração e temos a temática. E no seu projeto de estágio, vai pedir para você a delimitação. O que é a delimitação? Gente, área de concentração, metodologia de ensino e temática, né? O processo de ensino e aprendizagem, tal. Tá, sobre isso, quando eu for pesquisar, vai ter muita coisa. É muita coisa. Então, a minha delimitação é como se eu fosse, que eu dissesse assim, até onde eu quero chegar com a minha pesquisa. Aí é onde entra o meu projeto. Qual que é o meu projeto? Brinquedoteca. Ah, mas o que tem a ver metodologia de ensino com o processo de ensino-aprendizagem e brinquedoteca? A ludicidade, gente, entendeu? Então, a minha delimitação da metodologia de ensino com o processo de ensino e aprendizagem é a ludicidade. Então, eu vou trabalhar sobre a ludicidade em cima de tudo isso. Por quê? A ludicidade, pensa comigo, a ludicidade é uma metodologia de ensino e ela está presente no processo de ensino e aprendizagem, entendeu? Como que se relaciona tudo isso? O professor com o estudante, com as disciplinas, entendeu? Então, você percebeu que casou? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que estar ciente do seu projeto, qual projeto você quer fazer, para unir com seus planos de aula, joia? Aí depois você vai lá na trilha da aprendizagem, no vídeo de estágio curricular obrigatório, áreas de concentração. E você vai escolher lá, de dentro daquelas 4, uma área de concentração. Escolheu a área de concentração, aí você vai nas temáticas que aquela instrutora dá. Ah, qual tema que eu vou trabalhar dentro dessa área de concentração que eu escolhi? E depois, dentro da área de concentração que você escolheu e da sua temática, até onde você quer trabalhar, que case com o seu projeto, entendeu? Eu escolhi o meu projeto de brinquedoteca, certo? A minha área de concentração é metodologia de ensino e a minha temática é o processo de ensino e aprendizagem, como que ele se relaciona ali com o docente, né? Com o processo de formação, tudo. Aí o que eu quero falar de brinquedoteca? Sobre a ludicidade, tá bom? Quero falar sobre ludicidade, que é uma metodologia de ensino, como ela ali se relaciona no processo de ensino e aprendizagem, entendeu? Tá bom? Então, por isso que você tem que pensar um projeto que não seja muito difícil, a não ser que você, né, maneje muito bem. Então, para você, não vai ser difícil, tá bom? Então, tente procurar uma coisa assim mais simples, que você não vai se complicar muito para escrever, tá bom? Por isso eu escrevi isso, eu sei os meus limites, então eu escrevi isso, tá bom? Eu acho que só isso que é um pouquinho mais complicado. Entendendo isso, você não pode esquecer que esse seu projeto tem um porquê você fez lá o roteiro de observação e os planos de aula. Por quê? Porque nesse seu projeto você vai ter que falar algumas coisas sobre o seu roteiro de observação e também vai ter que falar algumas coisas sobre os seus planos de aula. Por isso, tá bom? Que essa primeira etapa aí dos trabalhos para entregar para o nosso tutor aí é o roteiro de observação, planos de aula e os projetos, porque tudo tem que conversar, tá? Agora, o que eu vou falar para vocês? Como que faz a parte da escrita desse projeto, tá bom? O que eu escrevi, o que eu não escrevi, o que precisou ser preenchido e o que não precisou, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. O que eu fiz?
eu esperei o meu tutor dar o feedback, como eu sempre espero, certo? E depois eu imprimi o meu projeto para poder passar aqui para vocês como que tem que fazer ou não, né? No caso, como eu fiz para vocês terem uma ideia, não que seja assim mesmo, né? Porque é que nem eu falei, o meu tutor aceitou, pode ser que o seu tutor não aceite, eu fiz o meu assim. Então, você vai pelo menos ter uma ideia de como foi feito, tá bom? Ó, na capa do meu projeto, tá? A capa, primeiro eu coloquei meu nome, tá? E embaixo a minha turma. Aqui embaixo, o projeto de estágio já vem escrito. Aí você só coloca estágio curricular obrigatório 1, porque é na educação infantil que eu tô mostrando, tá? Temos o sumário, mas o sumário só vai ser escrito depois que você escrever todo o seu projeto, tá bom? Porque você vai ter que colocar, lá na folha 3 tem o quê? Tem delimitação do tema, e você vai lá colocar número 3 na delimitação do tema. Então, não tem como você fazer o seu sumário antes de você fazer a escrita do seu projeto, tá bom? Aí, gente, aqui, ó, na primeira partinha, tá aqui, ó, parte 1, pesquisa. Eu não escrevi nada, nadinha. Nada, não escrevi. Aí tem 1.1, tá escrito delimitação do tema, área de concentração e justificativa. Gente, vocês têm que especificar muito bem o que vocês estão falando aqui. Ó, eu coloquei. É toda aquela sua escolha de área de concentração, temática e delimitação. Você tem que explicar muito bem explicado. Então, assim, ó. Este trabalho é referente ao estágio curricular na educação infantil, com a seguinte temática. Lembra da temática que você escreveu, que você escolheu? Processo de ensino e aprendizagem, como se relaciona com o planejamento, docência e avaliação na educação infantil, tendo por finalidade a descrição e análise do lúdico. Olha a delimitação aí, tá vendo? Como parte das metodologias de ensino. Olha a área de concentração aqui, onde a criança aprende brincando. Então, tudo que você escolher, a sua temática, a sua área de concentração, a delimitação tem que estar muito bem escrito. Aí eu vou ler de uma vez só, sem falar onde está cada um, para vocês lembrarem na hora de escrever. Este trabalho é referente ao estágio curricular na educação infantil, com a seguinte temática, : processo de ensino e aprendizagem, como se relaciona com planejamento, docência e avaliação na educação infantil, tendo por finalidade descrição e análise do lúdico como parte das metodologias de ensino onde a criança aprende brincando, tá bom? Então, o seu tema, a sua área de concentração e a sua delimitação tem que estar aqui. E aí eu desenvolvi, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu desenvolvi 7 parágrafos falando sobre essa parte de ensino e aprendizagem, de área de concentração, mas não tipo assim, a área de concentração, não, ó, quando discutimos sobre esse assunto, nós só lembramos de jogos, tá bom? Isso assim, um lugar propício para tal atividade é a brinquedoteca, aí já citei uma coisinha assim, né, sobre, dei um spoilerzinho sobre o meu projeto, né, então, ó, um lugar propício para tal atividade é a brinquedoteca, porém a instituição qual foi feita a observação não possui espaço. Aí deu uma citadinha assim, né, por cima. Aí depois a gente vem, ó, 1.2, objetivos. Qualquer coisa vai acompanhando aí, tá bom? E 1.2 objetivos também não escrevi nada. A parte de baixo tá escrito 1.2.1, objetivos de ensino do acadêmico. Essa parte aqui, gente, nós vamos ter que saber considerar as atividades práticas, ou seja, os planos de aula que utilizamos na regência. Essa parte aqui, você lembra dos planos de aulas que você fez? Então, nós temos que criar os objetivos levando em consideração a delimitação do nosso projeto. Então, quais objetivos que você, como acadêmico, né, nos seus planos de aula, né, dentro do seu projeto aqui, você quer chegar, tá?
E para escrever esses objetivos, vocês têm que escrever palavras no infinitivo, como promover, estimular, fomentar, tá bom? Então, para escrever, você tem que lembrar dos seus planos de aula, né? Os seus planos de aula, você queria o que com aqueles planos de aula lá dentro do seu projeto? Aí você tem que escrever aqui, né? Aí eu falei aqui um pouquinho sobre os campos de experiências, né? Isso dentro desses objetivos. E coloquei, né, que eu queria promover o desenvolvimento, ó, promover o desenvolvimento. Aí você vai colocando lá o que você queria em tópicos, né? E sempre no infinitivo, tá? Tem que aparecer eles no infinitivo. Você pode criar algum texto ali para ficar um pouquinho, né, mais charmoso, digamos ali, essa parte, mas tem que ter esses verbos, tá? No infinitivo, ar, ir, tá bom? O próximo é objetivos de aprendizagem dos estudantes, tá? Não confunda com dos acadêmicos, tá? O que eu quero que as crianças desenvolvam com as minhas atividades. E no objetivo de aprendizagem do estudante, o que eu espero que as crianças alcancem, tá bom? Com as minhas atividades, é diferente, tá bom? E aí você vai escrever o que você espera que as crianças o que você quer que a criança alcance com a atividade do seu plano de aula, que você aplicou lá dentro do seu projeto, lá no seu tempo de regência, tá bom? Tá vendo por que tudo tem que conversar? Porque você precisa, né, para poder, no final, juntar tudo aqui nesse projeto para dar certo, tá bom? Aí, aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, tá? Fiz 4 parágrafos. Chegando na fundamentação teórica, 1.3, fundamentação teórica, é praticamente que você vai falar sobre o tema que você escolheu da sua área de concentração. Você vai desenvolver ali, né? Você vai falar sobre as metodologias de ensino, no caso que eu escolhi, né? Eu falei sobre as metodologias de ensino, né? Sobre o processo de ensino-aprendizagem com a ludicidade, como funciona, entendeu? Eu desenvolvi isso aqui, tá? Na fundamentação teórica. Eu desenvolvi essa parte. E aí eu coloquei 1, 2, 4 referencial teóricos, tá bom? De pesquisado em livros, artigos, coloquei 4 citações, tá bom? Aí eu descrevi como que a metodologia de ensino influencia na escola, escrevi tudo, tá bom? Lá naquela parte lá do inicinho, que você tem que especificar bem, a área de concentração, delimitação do tema e temática, você desenvolve bem ela aqui, você desenrola bem e põe, eu coloquei 4 citações aqui e meu tutor aceitou, tá bom? Saindo daqui, tem 2, né? Parte 2, procedimentos de estágio. Também não escrevi nada, tá bom? Fui para a parte de baixo, metodologia. Na metodologia, você vai escrever como as atividades foram desenvolvidas, que recurso você utilizou, onde foi realizado, né? Aí você vai pegar o seu roteiro de observação e vai colocar, foi realizado em tal escola, né? A escola era assim e tal, dependendo do que você for escrever, você vai colocando as informações lá que você precisar, tá bom? E você vai falar também quais materiais que você utilizou para poder realizar as atividades. Então, eu coloquei assim, ó, o começo. O estágio curricular obrigatório 1, educação infantil, foi organizada em etapas. A primeira etapa corresponde à preparação do estágio, onde foi escolhida a instituição tal, aí falei o nome da escola, aí a parte que eu usei um pouquinho mais, né, sobre o roteiro de observação, aí falei qual foi a turma que foi escolhida para fazer o estágio, depois falei, deixa eu ver, que eu precisei de fazer umas documentações para poder começar esse estágio nessa escola, né? Falei que precisava que os documentos fossem homologados. Então, a metodologia é o que você fez para até chegar ao seu estágio. Aí você vai desenrolando, tá bom? Deixa eu ver. E eu falei, na realidade, eu não fiquei muito me prolongando sobre os materiais utilizados, mas se você quiser falar, vai ficar show, tá bom? Eu só coloquei mais sobre o que eu fiz para conseguir fazer o meu estágio. Então, eu coloquei que ele foi organizado em etapas, né? Que eu escolhi
instituição X para poder fazer esse estágio, onde ela era localizada, a turma que eu escolhi. Também falei sobre os documentos, né, daquela etapa de homologação, né, de carta de convênio, essas coisas todas, eu falei sobre. Aí falei que, por último, né, vai ser a socialização para finalizar tudo isso daqui, né. E aí citei que esse projeto de estágio foi basicamente para trabalhar a ludicidade, né, na instituição, né, da educação infantil, tá bom? E por final aqui eu acabei colocando que ele será, finalizando, temos a conclusão das etapas, onde será entregue o projeto, que é o paper, né, que essa aqui ainda não é o final. O final é o paper. E aí falei que para fazer esse projeto aqui foi usado um estudo bibliográfico, né, que eu coloquei anexos. Então assim, tudo que você precisou para poder fazer o seu estágio, né, lá na escola, né, plano de aula, tudo, como que foi, metodologias. Aí você põe da forma que você achar melhor, tá bom? Aqui eu não coloquei nenhuma citação, só coloquei citação e fundamentação teórica. Aí, gente, vai para a parte 2.2, cronograma. O cronograma é isso daqui, ó. Certo? Aí eu vou falar para vocês. A data que eu coloquei foi a data que eu iniciei o meu estágio. Então, foi a primeira data, dia 12/3/2024. O turno e horário ou é matutino ou é vespertino. Eu fiz vespertino porque eu trabalho matutino. Então, eu fiz vespertino da 1h10 às 17h40, porque eu fiquei em sala esse horário. Porém, eu fiquei na instituição até às 6 horas. Mas na sala eu fiquei esse horário, da 1h10 até aos 1h40. E na parte de atividade, coloquei observação da aula. Então, eu fiz observação da aula 4 dias. Então, foi dia 12, dia 13, dia 14 e dia 15. Sempre no mesmo horário. E na parte de atividade, às 4 foi observação da aula. A partir do dia 18, eu fui conversar com a coordenadora e coletei os dados para a escrita do roteiro de observação. Então, ficou assim, ó. Escrevi dessa forma. Depois, tive mais que completar mais essas 4 linhas, tá bom? E aqui eu coloquei regência, já não foi mais conversar com a coordenadora. Foi o que eu fiz na escola, é o cronograma, é o que eu fiz na escola, tá bom? E por fim, foi referencial. Os referenciais teóricos que eu usei para poder fazer o meu paper, né? Coloquei o que eu precisei e acabou. Depois, você vai anexar no próprio documento do Word, tá bom? O seu roteiro de observação. E vai anexar também os seus planos de aula, tá bom? Anexei 4. Cada folha é um plano de aula. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês. Esse paper aqui, projeto. Esse projeto aqui, você está lá escrevendo ele no seu computador. Começou lá, né? Vou fazer meu projeto agora, né? Eu já fiz o meu roteiro de observação, já fiz o meu plano de aula, vou fazer o meu projeto agora. Você vai acessar lá, abaixar o modelo de paper. Capa, né? Pesquisa, fundamentação teórica, finalizou, referência. Como que você vai fazer com o seu roteiro de observação? Não está salvo lá no seu computador? O seu projeto está ali aberto, você acabou. Vou anexar. Você vai abrir o documento do Word que está o seu roteiro. Vai copiar e colar nesse mesmo documento do seu projeto. Aí vai dando entra lá, né? Acabou o seu roteiro. Meus planos de aula. Você vai abrir o plano de aula, vai copiar ele, colar nesse, tá bom? Tudo no seu projeto. Você vai só copiar e colar, tá bom? Acabou de escrever seu projeto, você vai só indo lá nos seus documentos salvo do Word, copia e cola, para poder ficar um documento só no Word, tá? Você não vai enviar para o professor o seu projeto
aí depois você vai fechar ele e salvar. E o roteiro de observação salvar outro, e seu plano de aula salvar outro. Não, gente, é um só. Você vai acabar de escrever o seu projeto, tá lá no Word. Você vai entrar no seu roteiro de observação, copiar e colar nele. No fim, vai dar umas 20 e pouco páginas. Ó. Porque quando eu imprimi, eu abri só um lá. Projeto de estágio, entendeu? Abri no computador e imprimi. Foi um só, porque ficou um documento só. E aí, quando você for postar na sua produção acadêmica da trilha da aprendizagem lá no AVA, você vai postar só esse documento. Quando o seu tutor for abrir, ele vai ver lá que só tem um, não vai ter um monte para ele abrir, tá bom? Pelo menos. Então, gente, porque é assim, eu tô gravando tanto vídeo hoje que minha memória já esgotou e deu uma cortada. Então, voltando, pelo menos foi assim que o meu tutor explicou, tá bom? E aí eu tô explicando pra vocês da maneira que eu fiz e que o meu tutor me orientou e que deu certo. Não quero dizer que vocês são obrigados a fazer assim, tá? Que vai que vocês fazem é falar, assisti lá no canal da Regiane e ela explicou errado. Não, foi o jeito que eu fiz, tá bom? Pra mim deu certo. Eu espero com esse vídeo conseguir ajudar vocês pelo menos ter uma ideia de como fazer, tá bom? Então, gente, ó, o vídeo foi esse. Se caso eu lembrar de alguma coisa, eu vou escrever no comentário. Aí vocês assistem o vídeo, tá bom? E vê alguma coisa no comentário lá, não sei. Eu vou aprender esse negócio de fixar alguma coisa, alguma informação importante que eu tô aprendendo ainda, tá bom? Mas qualquer coisa eu adiciono alguma coisa ou na descrição, alguma coisa assim, tá bom? Se eu lembrar de mais alguma coisa. Mas se vocês tiverem dúvidas, qualquer dúvida que seja, e eu conseguir responder, eu vou ficar muito grata de vocês entrarem em contato comigo, ou pelo YouTube, ou pelo meu Instagram. Eu vou responder vocês, tá bom? O que eu puder, o que eu souber também, porque eu não sou tutora, né? Eu só sou uma acadêmica também desesperada aí, né? Por enquanto deu certo, então que deu certo pra mim, tô passando pra vocês. Então, vou ficando por aqui, né? Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou, curte, né? Se sabe de alguém que está desesperado, né? Tentando fazer esse projeto, não consegue, compartilha, né? Comenta aí se precisar, se gostou, se não gostou, se tem dúvidas, tá bom? E se você que começou a assistir agora meu canal, gostou do conteúdo, se inscreve, tá bom? Que eu vou estar sempre postando aí o que eu faço, né? Que deu certo pra mim, quem sabe dá certo pra você também, tá? Então, eu vou ficando por aqui, espero vocês aí também no próximo vídeo e tchau, tchau!